Nós somos justos, quer dizer, justificados. Nós fomos justificados. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Tem uma outra tradução para mudar esse avultasse aí, meu filho? Me ajuda aí que eu preciso ler um trem que eu entendo e os irmãos também. Sobreveio a lei, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. O avultar é avultar, né? Engraçado, eu nunca lembrar de abundar nisso aí. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maravilhosa graça. Gente, você e eu, nós precisamos entender o que é graça. Nós todos, irmãos, estávamos em pecados, destruídos, arrasados. Versículo 21, que eu quero ir lá para o Efésios já. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 6, aliás, capítulo 6, o versículo 1, Fernando. Dando sequência na leitura, versículo 1 e 2 apenas do capítulo 6. Versos 1 e 2 do capítulo 6. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E agora, Fernando, vai para Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Você está morto, nós estamos mortos para o pecado. E é por isso que a palavra de Deus, irmãos, e eu e você precisamos entender que nós não podemos, nós não temos pacto, nós não temos comunhão, nós não temos aliança com o pecado. O que é pecado, gente? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecado é fazer aquilo que ofende a santidade de Deus. Tudo que ofende a santidade de Deus, irmãos, é pecado. Aí agora em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, para a gente terminar nesses 10 versículos, e eu quero orar por você, porque Deus trouxe você aqui hoje, não foi por um acaso, você não veio aqui porque você quis, você não veio aqui porque você estava doido de vontade de vir para a igreja, não. Você veio aqui porque Deus tem uma bênção para dar para você hoje. E Ele já começou a distribuir as bênçãos. Pastor Gaspar, nesse momento aí, nessa oração que o Espírito de Deus moveu ele a fazer, o Senhor já liberou aqui cura, já liberou libertação, o Senhor já operou coisas maravilhosas aqui. Vai glorificando e agradecendo a Deus. E diz o texto, e vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Vamos continuar, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Segura nesse 3 aí, por favor, segura no 3. Aqui tem uma coisa que você precisa entender, irmão. Desejo da carne. Infelizmente, muitas das vezes nós pensamos que todo desejo da carne é pecado. Não é o que a gente pensa? Desejo da carne, misericórdia, é pecado. Então você não pode sentir fome. Então eu não posso sentir vontade de tomar um banho. Então eu não posso sentir vontade de vestir uma roupa legal. Então eu não posso sentir vontade, pastor Gaspar, de tirar umas férias. Isso é desejo da carne. Então eu não posso, de jeito e maneira, dormir um sono tranquilo. Estou cansado. Quando você está cansado, o que é que o corpo pede? Descanso, cama, uma rede, preguiçosa para deitar e por aí vai. Isso, gente, o que eu desejo da carne, preste atenção. O desejo da carne, ele é natural porque nós somos carne. Ou alguém aí é anjo. Se voa aqui agora. Ninguém voa.
Você está entendendo? É interessante falar sobre isso, porque às vezes nós falamos, não, porque o desejo da carne, peraí gente, tem desejo da carne que é sadio, desejo da carne de descansar. Por exemplo, a Valdirene está com desejo da carne. Qual o seu desejo da carne hoje? Sarar seu pé logo. É um desejo da carne. Deus deu um livramento para a Valdirene essa semana, né? Um arame enrolou no pé dela. Misericórdia. E o negócio se enrolou, amarrou e está agarrado no ônibus, né? Irmão, imagina o ônibus andando e o arame ali, ó. Está ali. Quando a Alexandra me falou, Fábio, aconteceu isso com a Valdirene, irmão, eu arrepiei todinho. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu imaginei, irmão, ela sem o pé, eu imaginei. Mas para a glória de Deus está aqui, o pé está no lugar. Glória a Jesus, está abençoada. O Senhor a guardou e a livrou de todo mal. Podemos aplaudir Jesus por isso? Ela acabou de falar que ela falou, pastor, isso é as orações. Foi Deus que guardou. Se você olhar ali, está lá, a marca, está lá no pé dela. Não tem aquelas pessoas que fazem uma tatuagem, né, lá na canela, lá embaixo? Ou coloca aquela correntinha? Dela nem precisa, está lá. Mas Jesus guardou. Sabe o que é isso, gente? A misericórdia, o favor, é a graça de Deus. Então, o desejo da carne, gente, qual é o desejo da carne, pastor, então, que desagrada a Deus? Gente, né, inclusive desejo da carne, sexo, é desejo da carne. Ele é pecado quando nós desejamos com a pessoa errada. A comida, também existe o pecado da glutonaria, o desejo da carne de nos alimentar é sadio. Agora, passou daí a glutonaria, é ceder aos desejos da carne. Então, tudo aquilo que vai além, entendeu? Relacionado ao desejo da carne é pecado. Você entendeu direitinho? Porque toda vez que se fala em desejo da carne, a pessoa só pensa em pornografia. Não, irmão, tem desejo da carne que é sadio. Nós sabemos, então, que nós só podemos praticar aquilo que é sadio, aquilo que faz bem, não só para o nosso corpo, mas para a nossa alma e nosso espírito. Versículo 3. 4 agora, aliás. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Leia comigo essa última frase, todo mundo, vai lá. 3. Pela graça, de novo. Pela graça, irmão, você e eu somos salvos. O que diz aqui, estando nós, aí o interessante, gente, estando nós ainda mortos. Quem já foi em velório aqui? A gente já foi, né? Irmãos, esse texto, isso aqui, vai ficar muito claro para você o que é a graça agora. Irmão, a gente vai em velório de amigos, de familiares. Eu, como pastor, de vez em quando, eu amanheço aquele dia alegre, feliz da vida, de repente chega a notícia, irmão fulano descansou no Senhor. Amém que ele descansou, mas eu vou encarar uma parada agora, um monte de gente chorando, um monte de gente aflito. E presta atenção, gente. Aquela pessoa está ali no caixão, está morto. Aquela cena que a gente olha e vê tanta gente em volta chorando. Tanta gente naquele velório, sabe, falando as coisas mais lindas daquela pessoa que está morta. Falando as coisas mais belas, declarando amor. Ele foi um homem justo, ela foi uma mulher legal, ele foi isso, ele foi aquilo. Alguém deita no caixão, alguém abraça, alguém beija o cadáver. Sabe, são tantas manifestações, são coroas de flores, não é verdade? Que a gente leva para homenagear o morto. Mas eu pergunto para você, o morto sente alguma coisa? O morto reage a essas manifestações? Sabe por quê? Porque ele está morto. Morto não reage a nada, morto não tem reação. Por isso que a palavra de Deus diz, amados, ei,
Veja aí o que é a graça. Por isso que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Gente, eu e você, nós estávamos mortos. Nós não sentíamos, nós não nos arrependíamos, nós não tínhamos amor, nós não tínhamos desejo pela vida, nós não amávamos o próximo, nós não conhecíamos a Deus, nós não sabíamos o que era Deus, apesar de que Ele sempre existiu. Nós ainda mortos, ainda, irmãos, no nosso caminho pecaminoso, na nossa vida pecaminosa, isso, nós não sentíamos nada, porque estávamos mortos. Diz a palavra que Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Isso é, irmão, a manifestação da graça. Eu estava morto, você estava morto, mas a graça de Deus nos alcançou, e pela graça, a vida do Senhor manifestou-se em nós, e hoje nós temos vida naquele que morreu na cruz do Calvário. Foi o sangue dele derramado na cruz que nos alcançou, e por isso é pela graça que somos salvos. E graça, gente, não é porque você é bonitinho, não é porque você canta bem, não é porque prega, sabe, não é porque dança, não é porque você é generoso, não é porque você dá boas ofertas, não é porque você abençoa o pastor, não é por isso, é pela graça de Deus. Vamos continuar aí o texto. E nos ressuscitou, gente, ele estava morto, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Gente, agora presta atenção, isso aqui eu já preguei várias vezes, e eu quero que você preste atenção. Aquele que foi ressuscitado com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo aí? Quem foi ressuscitado? Você foi? Se você foi ressuscitado, você tem convicção disso? Sabe onde é que você está? Você não está mais nesse plano de miséria. Você não é para viver, não é para aceitar essa condição miserável de sofrimento, de angústia, de vício, de perdição e de pecado, não. Sabe por quê? Porque eu e você, ele diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você já não está mais aqui, nós estamos pela fé assentados com Cristo, e quem está assentado com Cristo está por cima. Deuteronômio 28 diz que uma das bênçãos que Deus dá para nós, sabe qual é? A bênção de estar por cima e nunca por baixo. Quando fomos ressuscitados, quando fomos alvos desse amor, irmãos, nós fomos colocados, assentados nas regiões, nos lugares celestiais. Ei, você não é mais uma pessoa comum. É por isso que tem gente que olha e fala, lá vem os crentes, esses crentes parecem doidos. Nós não somos doidos não, é que nós somos de Deus, e nós sabemos de onde viemos, e sabemos para onde iremos. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem nessa terra. Um dia o Senhor, a trombeta vai tocar, e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Quem vai encontrar com Ele? Cadê o aplauso? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Palmas para a graça de Deus. Existe isso preparado para nós, igreja. Nós já estamos assentados com Ele, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmão, é dom, é uma dádiva de Deus. É o amor de Deus, irmãos, expressado por meio da graça. Versículo 9, que diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque a gente dá alguma coisa, não é porque a gente ajuda os pobres. Ajudar os pobres, irmãos, ajudar aquele necessitado, faz parte do cumprimento do mandamento, o segundo grande mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ajudar aqueles que necessitam, não é por causa disso, mas é pela graça. Versículo 10, está escrito: porque somos
feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ei, você foi criado, irmãos, a glória de Deus, a graça de Deus te alcançou para você fazer coisa boa. Não é obra ruim, não. Fala comigo, boas obras. Irmãos, é boas obras. Coloca aí, irmão, coloca aí Colossenses, capítulo 1. Vê aí se é no versículo 5 ou 6, Fernando. Que eles foram crescendo, frutificando. Colossenses, capítulo 1. Vê se é no 5 ou se é no 6. Já lê aí. E põe aí para nós aí, tá vendo? É no 6. Coloca no 5 que aí eles vão compreender o 6. Vamos lá, 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, da palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a... Uau! A graça aí, gente! Quando você conhece a graça, você faz coisa boa. Quando você conhece a graça, tem gente que fica, irmãos, achando... tantas pessoas nos elogiam, né, pastor? As pessoas, mas como o pastor Gaspar, que homem bom, que maravilha. Mas não é por causa dele, não é por causa de mim, não, que nós é homem, nós é ruim. É a graça de Deus, irmão. É a graça de Deus. Quando eu elogiei o bração do irmão ali, ele falou, pastor, mas seu coração é maior. Mas se não fosse a graça, irmão. Eu sou o que sou por causa da graça. Coloca aí, Fernando, está lá, né? 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 10. É 1 Coríntios 15, 10. Olha o que é que Paulo fala ali. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. É pela graça. Sabe por que esse menino canta? E quando ele canta, o céu se abre? É pela graça. É lógico que tem a dedicação, né, irmão? Tem que ensaiar, tem que treinar. Mas, fora, se não for a graça, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, olha aqui de novo, dá fruto, ó. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei. A graça, irmão, nos faz frutificar. A graça nos faz produzir, irmãos. A graça nos faz crescer. A graça faz de você mais que vencedor. A graça faz de você, gente, aonde você chegar, aonde você colocar a planta do seu pé, a bênção de Deus chega ali, sabe por quê? Porque você chegou e junto com você chega a graça de Deus, a bênção de Deus. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nós temos às vezes, né, mania de falar, irmão, realmente, se não fosse eu naquele negócio lá, se não fosse eu lá naquela reunião, irmão, a palavra que eu preguei, nada, irmão. Nada. Se não fosse eu, ia ser outro. Porque Deus tem outro para o meu lugar. Lembra de Elias? Está na caverna, eu estou com medo, só sobrou eu. Você ser besta, rapaz. Tem 7.000 aí que não se dobraram. Larga de ser besta, vem assumir seu papel, rapaz. Você é profeta. Você quer perder o seu lugar? Hã? Você quer perder a sua bênção? Eu não quero. Então, irmãos, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não nós. Diga, não eu. Todos, diga, não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Então, você é mais do que vencedor pela graça de Deus. Todos nós falamos, né? Tá tudo bem? Tudo bem, graças... É a graça de Deus, gente. Só que às vezes a gente fala graças a Deus, quem desde pequeno ouve mamãe e papai falar, vovó falar, e não sabe o que é graça. Graça é o favor que não merecemos. Estávamos mortos, mas a graça nos alcançou, e agora nós sabemos o que é certo, o que é errado, e agora não vou viver no pecado. Eu vou viver, sabe como? Eu vou andar no caminho da luz, eu vou andar com Jesus, porque eu quero morar no céu, porque eu quero ganhar almas, porque eu quero ser bênção na vida de alguém, e eu quero ter uma vida abençoada. Diga glória a Deus.